Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje é um dia feliz. Hoje é um dia de renovação. Hoje foi um dia que me trouxe emoção, alegria, uma emoção assim de felicidade. Porque quando eu estou ali no meu canto ali, eu estou orando, eu estou buscando, não somente para mim, mas para toda a igreja. Essa noite, irmãos, contar algo muito forte. Eu tive um sonho que eu tinha acordado e eu tinha abrido a porta da frente. Era bem cedinho. Quando eu cheguei na porta, estava chovendo. Quando eu cheguei na porta que dá acesso à rua, estava pingando aquela chuva suave. E estava com aquele cheiro de terra molhada, aquele cheiro maravilhoso, que eu comecei a emocionar dentro do sonho. E quando eu acordei, estava chovendo. Quando eu acordei, estava chovendo. Eu fui para o mesmo lugar onde eu estava no meu sonho. Eu senti a terra molhada. Eu senti aquele cheiro maravilhoso. E agradeci ao Senhor, porque eu lembrei que hoje o velho homem se retornaria o novo homem. O velho homem morria e nascia um novo homem. Hoje teve um batismo. Eu lembrei da época que eu me batizei. Foi um renovo que me trouxe muitas renovações na minha vida, que me fez transformar de coisas que eu não acreditava. Isso me trouxe transformações, me trouxe amadurecimento, e eu tenho muito a agradecer a Deus, porque naquele dia eu confesso que eu estava com um pouco de dúvida, mas mesmo assim eu aceitei Jesus. E no dia do batismo não foi diferente. Eu falei, vai ser o batismo é hoje. E quando eu anunciei que eu ia batizar, eu adoeci e falei, doente eu vou, e eu batizei. E muitas coisas aconteceu, e hoje eu posso dizer que eu estou feliz por ter tomado aquela decisão de ter batizado. E hoje, a palavra que o Senhor colocou no coração para falar comigo, vai falar contigo. É uma palavra poderosa que vai trazer transformações, vai trazer avivamento, vai trazer alegria, porque hoje é um dia de avivamento. Hoje é um dia de alegria. Essa alegria é uma alegria que não é de instantâneo. Você se alegra aqui e depois em seguida você entristece, não é assim. É uma alegria que ela permanece no coração, porque antes, por mais que eu curtia, por mais que eu buscasse a felicidade, eu não tinha. O vazio sempre estava consumindo dentro do coração. E essa palavra de hoje, para aqueles que estão fortes, vai se fortalecer ainda mais. Para aqueles que estão fracos, vão se fortalecer nessa palavra. Essa palavra aqui de hoje está em João, capítulo 21, a partir do verso 3 a seguir. Livro de João, capítulo 21, versículo 3 a seguir. Para os irmãos que forem encontrando a palavra, vão ficar de pé em reverência ao Senhor. Essa palavra que o Espírito Santo vai profetizar nessa noite, na tua vida, vai ser algo surpreendente, vai ser algo renovador, que no dia de amanhã vocês vão sentir essa renovação, depois da manhã do mesmo jeito, e assim vai ser os dias a seguir. Livro de João,
capítulo 21, do versículo 3 a seguir. Todos já encontraram a palavra? Amém. Versículo 3. Simão, Pedro, disse: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram logo e entraram no barco, mas aquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear de manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhe perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançais a rede no lado direito do lago, e encontrareis assim. E eles o fizeram. Boa noite, pessoal. Logo não Como é que tá o áudio conseguiram recolher a rede, por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. E o Senhor, assim que Simão Pedro ouviu que era Jesus, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas logo os outros discípulos vieram num pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Amém, Heraldo. Deus então, abençoe. Assim, obrigado, pessoal. Saltaram. Dedinho na live, para curtir a live. Viu ali Dedinho na tela. Uma fogueira e peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhe pediu: trazeis algum dos peixes que acabastes de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e eles estavam cheia, com 153 grandes peixes, e o mesmo com tantos peixes que a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: vinde e tomai nosso desejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de gargar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e lhe deu a eles. Tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Amém? Essa palavra de João, relata que após a ressurreição de Jesus, ele não estava mais com aquela frequência que estava antes, de estar sempre com os apóstolos. Ele não estava com aquela frequência de estar sempre, de estar indo e vindo e fazendo a obra como estava antes. Após a ressurreição, ele aparecia de vez em quando para os apóstolos. E a palavra diz que nesse tempo, eles começaram a cair no esquecimento. Eles começaram a esquecer do que Jesus tinha falado para ele, que está relatado lá em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, lá está escrito que Jesus estava na beira do lago, do mar, e os discípulos e as pessoas estavam rodeando ele, e ele falando da palavra do Senhor. Ele estava ali, e as pessoas estavam rodeadas dele, e mais na frente tinham 2 barcos, eles estavam preparando a rede para ir ao mar, e a palavra diz que um dos barcos estava Pedro, Simão, e eles estavam nesse barco lançando a rede, só que eles não pescavam.
E aí Pedro fazia novamente ele ia até o mar para pescar e não conseguia. E nessa passagem, eles estavam indo novamente para pescar. E quando Jesus viu, falou para eles: vai para mais ao fundo que lá vocês conseguem. Vai lá no fim do mar que vocês conseguem. Vai na parte mais funda que vocês vão pescar. E ouvindo aquela palavra, imediatamente ele obedeceu e assim eles fizeram. E na hora que eles lançou a rede no lago mais fundo, começou a vir bastante peixe. Era um tanto peixe que Pedro pediu auxílio ao outro barco que estava lá também. E a palavra diz que quando esse barco foi ao auxílio de Pedro, que os dois encheram um tanto que estava à beira de afundar, de tanto peixe que estava saindo daquelas redes, e as redes prestes a rasgar, de tanto peixe. E Pedro, observando aquela situação, ele ficou maravilhado. Certamente, ele não pode ter presenciado uma cena como aquela, de ser filho de pescador, e de estar tanto tempo indo e vindo de mar, pescando com aquele barco, com aqueles povos que estavam com ele. Certamente ele não viu uma cena como aquela, porque a palavra diz que ele ficou maravilhado. E quando ele viu aquele barco cheio de peixes, ele foi para a margem. Chegou lá, ele foi para o encontro de Jesus. E Jesus falou para Pedro naquele instante, em Lucas capítulo 5: você não pescará mais peixes, porque a partir de agora você será pescador de homens. E o que essa palavra já traz para mim e para você nesta noite? Deus também quer transformar vocês em pescadores de homens. Querem começar pela família. Porque quando Pedro começou a seguir Jesus, Jesus foi até a casa da sogra de Pedro. Lá teve uma cura de uma enfermidade. Os apóstolos naquele instante presenciou essa cura, presenciou outras curas, porque estava com Jesus. Presenciou Jesus ressuscitado pessoas do morto, igual a filha de Jairo. Presenciou Lázaro. Presenciou o cego enxergando. Presenciou o paralítico andando. Presenciou muitos e muitos milagres que Jesus. O próprio João relata, lá no último capítulo, do João 21, no último capítulo ele relata, que se fosse contar todos os milagres de Jesus, não haveriam livros para caber nesse mundo. E nesse capítulo de João 21, versículo 13 a seguir, diz que eles estavam na monotonia. Pedro decidiu voltar para a sua velha profissão de pescar. Ele falou: eu vou pescar. Na tradição grega, eu vou pescar significa que está assumindo uma posição que antes ele estava. Ele estava assumindo aquilo que ele fazia antes, ou seja, era pescar. Ele queria pescar novamente. Esqueceu de tudo e da promessa que Jesus fez a ele. Mas isso não quer dizer que seja uma pessoa má, uma pessoa ruim. Nas nossas vidas não é diferente. Nas nossas vidas, muitas vezes, nós passamos por tantas situações, que às vezes nós entristecemos, às vezes nós esquecemos que Deus falou que ia restaurar, que ia renovar. Mas uma coisa não pode deixar de vir para a casa do Senhor. No capítulo de João não foi diferente. Na hora que Pedro falou: eu vou pescar, os outros que estavam com ele decidiram ir junto. E eles saíram na noite e foram pescar. Não pescaram nada. Não tinha comido nada, porque ainda não tinha pescado. E aí o que Deus já fala comigo e contigo essa noite? Deus quer que deixa a preocupação para que Ele cuida. Deus quer deixar
o fardo que vocês carregam, das preocupações do dia a dia, nas mãos dele. Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje, dizendo que ele quer trazer refrigério, que ele quer trazer renovação, que ele quer trazer aquilo que você está mais necessitado, porque vocês também estão pedindo a ele. E Pedro estava ali, pescando. E quando o dia amanheceu, eles viram um homem lá na beira do mar, mas não conheceram. Aí Jesus disse para eles: joguem a rede do lado direito, joguem a rede do lado direito, que vocês pegarão o que estão necessitando nesse momento. E assim eles fizeram, eles jogaram a rede do lado direito e pegaram muitos e muitos peixes. Tem traduções que dizem que eles pegaram cardumes e mais cardumes de peixe. Foram tantos peixes que a rede estava prestes a rasgar de tanto peixe. E o Senhor, Ele é um Senhor maravilhoso. Muitas vezes, quando nós estamos lá fora, quando algo não acontece que nós esperamos, nós decretamos que não tem mais jeito. Pedro estava se sentindo assim, porque Pedro lá atrás tinha negado Jesus 3 vezes. Ele estava se sentindo assim, lá atrás, e Jesus estava ali. Jesus estava com um encontro diferente naquela hora, naquele momento, porque Jesus, assim como Ele me ama, assim como Ele ama também a vocês, Ele dá a oportunidade, porque Ele sabe do nosso coração. Ele sabe que nós não fazemos por maldade, mas Ele vai trazer a restauração, porque Ele vai colocar em um caminho novo. Ele vai colocar em um caminho novo essa noite, assim como Ele estava naquele momento, naquela beira daquele mar, esperando um momento para falar com o seu povo, para falar com Pedro e aqueles que estavam com Pedro. E Jesus disse para eles: vocês têm algo, vocês já comeram? Não. E quando eles chegaram ali, estava uma fogueira, estavam uns pães, e eles assaram uns peixes, e fizeram de jejum naquele instante, e se alegraram naquele momento. Mas Pedro estava ali, amargurado, estava arrependido, mas Jesus já sabia como estava o coração dele. Jesus já sabia como estava ali o coração dele, e Jesus ia dizer palavras para confortá-lo, e para que o caminho dele fosse novamente trilhado, naquilo que Jesus prometeu para ele, porque Jesus é aquele que promete, Ele cumpre. Na minha vida e na tua vida não é diferente. Aquilo que Ele prometeu para mim, prometeu para vocês, não são diferentes, porque Ele vai cumprir. Ele pede para que venha a mim aqueles que necessitam, que tire o fardo das costas, porque Ele quer fazer isso por você. Ele quer fazer isso por você. O inimigo da minha alma e da tua alma já está morto. A morte dele já está decretada na palavra. Mas eu e você sabemos que Jesus vive. E nós teremos um encontro com Ele. Jesus preparou esse momento para dizer essa palavra, porque sabe do sacrifício que faz para estar aqui, para não estar somente sentado, mas ouvindo e falando com Ele,
E Ele lá ouvindo e falando contigo. Ele lá em cima e ouvindo e falando contigo. E Ele diz para você nessa hora, nesse momento, exato momento, Ele quer ver, Ele quer ouvir a adoração dos seus filhos. Ele quer ouvir a adoração dos seus filhos nessa noite. Porque coisas alegres virão. Coisas bonitas acontecerão. Portas se abrirão. Fardos cairá. Correntes quebrarás. Cativeiros serão abertos. Pedro vai fazer com aqueles que vocês oram para a libertação. O Espírito Santo, eles vão fazer com aqueles que estão presos nos vícios lá fora. Muitas vezes você acha no coração que está perdido, mas para Jesus não está. Não está para Jesus. Assim como lá que Pedro presenciou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que Pedro foi preso durante a festividade da Páscoa, e que prendeu ele numa torre com 4 juntas de 4 soldados bem fortificados, e ainda acorrentou ele na parede, e teu povo orava. O teu povo orava por libertação de Pedro. Mas é como diz a palavra, como está escrito também lá em Tiago: orais um pelos outros até ser curados, porque a oração de um justo é forte e eficaz. Em outras traduções, é poderosa a oração de um justo. E você acha que Deus vai libertar aqueles que vocês oram para a libertação dos cativeiros, que Jesus vai conduzir pela porta dos fundos para o telhado? Nesse caso, Deus vai fazer ele entrar pela porta da frente. Em Atos dos Apóstolos, o anjo entrou pela porta, o anjo foi até Pedro, quebrou as correntes e Pedro saiu pela porta da frente. Pedro saiu pela porta da frente e ele ficou maravilhado, porque sabe que um Deus Todo-Poderoso, e sabe de uns irmãos cheios da unção de Deus, cheia de amor ao coração, e com uma oração poderosa, uma oração eficaz. E Jesus quer a sua igreja dessa forma, uma corrente unida, uma corrente em Deus. Essa sim é uma corrente verdadeira, uma corrente em Deus, uma corrente unida, para um orar pelos outros. Lá fora, não encontra mais alegria, não encontra mais paz, não encontra mais amizade, daquela amizade que te ama nos momentos que mais necessita. No momento que está passando por algo muito profundo, não tem ninguém para ajudar. Mas quando você está na presença do Senhor, a dificuldade vem, mas é uma dificuldade diferente, aonde Jesus sempre estará no seu barco. Jesus estará no seu barco. Quando a tempestade vir, Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai acalmar os ventos. E tu vai saber que Ele é um Deus que te ama. Ele sabe que tu é um verdadeiro servo, porque Ele sabe do teu coração, das suas orações ali no íntimo com Ele. Quando está ali na oração, falando: Senhor, não deixe de estar na minha vida, não deixe de visitar o meu lar, de me abençoar. Abençoa também aqueles que não vêm à tua casa, que está lá fora, mesmo se está fazendo coisa errada, mas o coração é bondoso. Ora por essas vidas. Quando você apresenta essa oração para Deus, você não acha que o Espírito Santo não está fazendo por você? E Deus responde sim. O Espírito Santo está lá. O Espírito Santo está lá, dando livramentos. E
E tem pessoas aqui que falam, será que minha oração é eficaz? É claro que é eficaz. Você fala no coração, minha oração é eficaz? É eficaz, porque você ora para a vida da tua casa, e por causa das tuas orações, o Senhor está sempre visitando essas vidas, e sempre está dando livramentos. Quando você coloca o joelho no chão, estremece o inferno. Para você saber que a tua oração é forte e eficaz. Tem momentos que você ora com tanto fervor que o inimigo fica até com medo de você. O inimigo fica com medo de você, de tão forte que é a tua oração. Se você diz, fala comigo, está falando comigo essa palavra, pois é você mesmo. E continue orando, para não só estremecer lá, mas para derrubar as paredes também. Derruba as paredes lá, continua orando. E aqueles que tu ora, também vai ser resgatado. É como diz a palavra de sexta-feira, ele está passando pelo oleiro. Na hora certa, no momento certo, ele vai despertar. A escama dos olhos vai cair. E ele vai decidir. Ela também vai decidir. Tem mulher e tem homem que está nas orações de irmãos para libertação. Para tu saber que tu é um servo fervoroso na oração. Tem hora que se abate, porque pessoas vêm e falam uma palavra que te deixa triste. Não deixa essas palavras semear o seu coração. Não deixa essas palavras te entristecer, porque o inimigo está mandando essas pessoas, porque ele está desesperado, porque você está prestes a receber algo. Você está prestes a receber algo e ele está desesperado. Aí ele pega uma pessoa que está com o coração fraco, cheia de mágoa, com inveja. Aí ele pega e lança a seta para falar contigo. Não critica, ora por essa vida. Essa vida tem um coração bom. Mas logo também estará ouvindo uma palavra como essa. O Espírito Santo preparar a hora e o momento para falar com vidas. Mas hoje, o Espírito Santo está te fortalecendo essa noite. Está te transformando essa noite para continuar fervoroso, para continuar fervorosa na oração. Eu quero finalizar a palavra. Eu quero finalizar essa palavra dizendo o que está escrito lá em Salmos 126. Essa palavra é para aquele que deseja ter uma mudança na vida. Como eu estava, quando foi eu e muitos irmãos decidimos mudar de vida, estamos hoje na casa do Senhor, recebendo vitórias, passando por lutas, mas sempre com Jesus nas nossas vidas. Nós passamos por tempestades com Jesus no outro barco, mas Jesus está sempre acalmando nossas tempestades. E Salmo 126 vai falar, para aquele que ainda não está, para saber que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Se lá no mundo, algo que acontece contigo, as pessoas falam que não tem mais jeito, para Jesus tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Salmo 126, vou ler aqui. Quando o Senhor trouxe nós valorosamente a restauração a Sião, nos sentimos como um sonho. Então, se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor, até nas outras nações se comemorava. O Eterno fez maravilhas sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes.
O Senhor traz os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto de Neguebe. Os que em lágrimas semeiam, em jubilo ceifarão. Aquele que parte chorando, e enquanto lança semente, retornará, entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. O povo estava cativo. O povo sentia falta da tua casa. O povo sentia falta porque estava numa terra estrangeira. O povo estava triste porque ele ouvia testemunhos do que Deus fazia no passado, da alegria que o povo tinha, e eles queriam sentir aquilo novamente, mas Deus ampara, e Deus preparou a volta desse povo, a restauração do templo, porque Deus ama, cuida, Deus sabe do coração, e para esses que deseja mudar sua vida, que está numa terra aonde não te ouve, para que você não consegue desenvolver, para que você não consegue prosperar, para que você não consegue ser feliz, para que nada dá certo, Deus quer te chamar para vir para a casa do Senhor. Ele quer convidar você para vir para a casa do Senhor. Ele quer te restaurar. Porque quando estamos no mundo, não conseguimos ouvir Ele falar no coração. Porque quando estamos no mundo, nós estamos preocupados com o dinheiro do dia a dia, com o trabalho, com as contas. Estamos ali naqueles momentos de alegria para acalmar o coração das tristezas, mas cria-se um bloqueio que Deus não consegue falar contigo. Mas quando você está na casa do Senhor, Ele está sempre falando contigo, te renovando, e Ele quer falar contigo nessa noite. Ele está te chamando para vir para a casa, para a sua casa. Se você sentir no coração de querer essa renovação, de querer se renovar, se purificar, de Deus trabalhar na tua vida, de Deus construir a tua vida, se você sentir no coração de ter essa renovação, eu peço a você que venha até a frente para confessar com o Senhor, aceitar uma renovação e ter uma nova vida perante o Senhor. E assim como eu e muitos fizeram, Deus fazerás por ti também. Amém? Até aqui a palavra trouxe a igreja, e eu quero dizer à igreja que continue com essas orações, continue com essas orações, porque Deus se agrada de vocês. Vocês são servos fervorosos, não desistem do que Deus tem para vocês, e segue em frente, nunca olhe para os lados, nunca recue, só siga em frente. Amém? Amém. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.